sabe que eu li apenas alguns capítulos desse. Eu li o volume 1 já te prefacei o volume 2, então eu li o volume 2. Para mim é uma bomba no sabatismo. Esse aqui eu estou lendo, já li o capítulo 10, que você sabe que é o capítulo que a gente conversou um pouco. E Sim. este livro, para mim, o que marca nele é o capítulo 10. Esse conteúdo aqui é realmente É. assustador. Ele é impactante. Eu já li uma vez, estou lendo de novo. Você sabe que eu li, a gente até leu antes do livro ser publicado. Uhum. E isso aqui mostra categoricamente o envolvimento do adventismo do sétimo dia, principalmente da Ellen White, da família White, tanto que tem até o pino maçom, os símbolos maçons lá no cemitério onde ela está enterrada. Isso aqui prova e deixa de maneira contundente a evidência de que o adventismo e Ellen G. White e a família White esteve envolvido com o ocultismo. E eu acho muito importante essa abordagem que você fez, porque o adventismo, você foi adventista, você sabe, só porque nós acreditamos na imperecibilidade da alma, a imortalidade da alma entre a morte e a ressurreição do corpo, nós, os demais evangélicos, somos achincalhados pelo adventismo, somos acusados de espiritistas. Ellen White chama isso de doutrina de Satanás e comunicação com os mortos e coisas assim mais absurdas e inimagináveis que os adventistas nos acusam, inclusive Sim. Ellen G. White. Sim. Mas quando a gente lê isso aqui, Gleison, esse capítulo 10 aqui, isso aqui é uma bomba nuclear Sim. dentro do adventismo. Quer Sim. comentar um pouquinho desse capítulo 10? Eu acho importante, porque assim, na verdade, existem 3 pontos, né, que eu levanto no início, no início do livro e da série, que já são problemas chocantes ali, que envolvem a Ellen White, né? O primeiro é que, e a gente já vai comentar sobre o ocultismo, mas quando a gente aborda esses 3 primeiros problemas e depois vai para o ocultismo, as coisas ficam mais claras, né? Então, qual que é o primeiro problema? O primeiro problema é, quando eu fui iniciar a escrita desse livro, eu tive que eu tive que me lembrar como que eram os cultos adventistas da minha família quando eu era criança. Foi até um, foi até um exercício meio terapêutico, assim, de lembrar como que eram, né? Como que funcionavam esses cultos. E, e o culto adventista, ele funciona assim, ele ocorre na sexta-feira à noite, né? Que você faz o culto ali, e depois você tem um outro culto no sábado à noite. Né? Então, basicamente ali você fica esse dia todo entre sexta-feira à noite e sábado à noite, é totalmente adventista, né? Se inicia ali com o pôr do sol de sexta-feira, sábado de manhã você vai para a igreja, né? As pessoas mais intensas adventistas passam a parte da tarde também na igreja, ali no JA, né? Que são os jovens adventistas, e depois à noite também tem algum tipo de programa ali adventista também. Então é todo aquele período ali, aí faz o pôr do sol no sábado à noite, enfim. E aí entra no domingo ali, já começa a semana secular, né? Mas o interessante é que no culto de sexta-feira à noite, pastor, e também no de sábado à noite, mas principalmente no de sexta-feira à noite, como que funcionava? Basicamente assim, a gente iniciava com hinos adventistas, a gente cantava hinos adventistas, né? Lia um ou dois versos bíblicos, e aí entrava a parte grossa da coisa mesmo, era ler um livro de Ellen White. Era ler capítulos ou páginas, pelo menos 1, 2 páginas ali, de livros de Ellen White. Tá? Por que isso é um problema? Porque o conteúdo dela era muito maior dentro desse culto do que a Bíblia. Por que isso acontecia? Porque para o adventista, e qualquer adventista que está me assistindo sabe que isso é verdade, tá? Para o adventista funciona assim, eles creem, ó, a Bíblia ela foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo, ok, mas ela foi escrita há 2000 anos atrás, mais, né? É, o, os livros de Ellen White também foram inspirados pelo Espírito Santo, só que foram escritos muito mais recentemente. Ou seja, se o Espírito Santo inspirou os 2 livros, e se eu tenho uma dúvida a respeito de algo para minha vida hoje, é muito
melhor eu ficar com os escritos dela, porque ela é muito mais recente. Ou seja, os escritos dela se adaptam muito mais à minha vida hoje, porque são feitos para os dias de hoje. É como se fosse a Bíblia para os dias de hoje, tá me entendendo? Então é assim que o adventista enxerga isso. Esse é o primeiro problema, tá? A gente já vai voltar lá no ocultismo. Estou aqui criando uma base. Deixa eu só abrir, posso abrir um parênteses aqui? Sim. Ou seja, toda aquela balela que a gente escuta, por exemplo, Rodrigo Silva, Leandro Quadros falar, ou tentar argumentar que a Ellen White é uma luz menor, que na verdade o adventista ele só aponta para a Bíblia, é balela. O fato não é isso. Eles mesmos dizem isso, alguns de cima do púlpito. Alguns pastores dizem de cima do púlpito, mas eles mesmos dizem isso, que é o seguinte, não existem dois Espíritos Santos. É um Espírito Santo só. Que inspirou a Bíblia e inspirou Ellen White. Você está entendendo? Não tem nível de inspiração diferente. É o mesmo Espírito que inspirou ela e inspirou a Bíblia. Tem alguns adventistas que são mais honestos, como, por exemplo, o Arilton de Oliveira, que é aquele cara mais... Não tá nem aí, ele fala mesmo, né? Ele diz, é isso mesmo, tá? Aí outros que querem ser um pouco mais diplomatas, tal, ficam essas gracinhas aí, tipo Rodrigo Silva, né? Mas a verdade é o mesmo, eles creem nisso. Então a Ellen White seria a Bíblia para os dias de hoje. Fato, é isso. Tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo problema, qual que é o segundo problema? Olha o que ela mesma, não sei o que estou falando, ela mesma escreveu. Olha só, isso está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 671. Ela diz assim, ó, esta obra é de Deus ou não é? Falando dos escritos dela. Deus nada fez em parceria com Satanás. Meu trabalho, ao longo dos últimos 30 anos, traz o selo de Deus ou do inimigo. Não há meio termo nessa questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Ponto. Você não tem algo assim, ah, não, isso aqui a Ellen White falou dela mesma. É a ideia dela. Mas essa outra parte aqui, ela foi inspirada por Deus. Mas essa aqui é uma opinião dela. Não. Isso aí quem tá falando é o adventista, que às vezes diz isso. Mas tudo inspirado, né? O que ela diz é o seguinte. Não, o que ela diz é o seguinte. Ou é de Deus, ou é do diabo. Isso quer dizer o quê? Se o amigo que tá me acompanhando agora, tá nos assistindo, ler esses livros aqui, ó. Esses 3 livros aqui, eu assisti a série, enfim. E chegar à conclusão de que, de fato, o que ela escreveu não foi de Deus, isso não é simplesmente um equívoco doutrinário. Vocês estão me entendendo? Não é apenas assim, ah, não, isso aqui ela errou, isso aqui foi, ou, sei lá, é um uso e costume da igreja. Não. Se não é de Deus, é do diabo. Eu não sei se estão entendendo o tamanho da implicação disso. Que eu tô falando muito grave. O que eu estou falando aqui agora é o seguinte, se isso aqui não for de Deus, é uma estratégia do Satanás, é uma estratégia do diabo ter criado essa igreja. Vocês estão me entendendo o problema? Não é apenas um equívoco, é uma estratégia, é uma igreja montada pelo diabo. Isso ela mesma está dizendo. Não sou eu, ela está dizendo. Que se não é de Deus, é do diabo.